Então o tema da palavra é uma frase, na verdade. É 3 grupos de pessoas que não poderiam fazer parte do povo de Deus. 3 grupos de pessoas que não poderiam fazer parte do povo de Deus. Vamos lá? Então, Deuteronômio capítulo 23, versículo 1 e 3, diz assim: Moisés disse ao povo: nenhum homem castrado ou que tenha o membro cortado poderá fazer parte do povo de Deus, o Senhor. Nenhum filho ilegítimo fará parte do povo do Senhor, nem ele, nem os seus descendentes, até 10 gerações. Nenhum amonita ou moabita, até a 10ª geração, fará parte do povo de Deus, o Senhor. Eles ficarão de fora. Para mim, esta última frase do versículo 3, ela tem um peso muito grande. Esse decreto da parte do Senhor que diz: eles ficarão de fora. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Imagine que você quer muito entrar em algum lugar, ir para algum lugar, fazer algum determinado, não sei, passeio, ou entrar em um determinado curso, mas aí o desfecho, para você, a definição para você é essa última frase do versículo 3: você ficará de fora. Então isso tem muito peso, tem ou não tem, irmãos? Você ser excluído, você ser posto de fora é algo muito sério, né? E a Bíblia está nesses versículos enumerando 3 tipos de pessoas que não poderiam fazer parte do povo de Deus. Eu vou explicar o que é isso. Mas 3 pessoas que não poderiam fazer parte do povo de Deus. Vamos entender quais são? Homem castrado, filho ilegítimo e os amonitas e os moabitas. Ok? 3 grupos de pessoas: homens castrados, filhos ilegítimos e os amonitas e os moabitas. Bem, literalmente, isso tem um significado. Essa castração, ou ter o membro cortado, o membro masculino cortado, era um hábito dos cananeus. Eles faziam isso na adoração dos seus deuses. Eles decapitavam, cortavam parte do corpo e tudo mais. Então, quando o Senhor fala sobre esta prática aqui, existe um fundamento histórico e cultural. Ele está repreendendo em Israel uma prática do povo que habitava a terra, que eles iriam habitar, E quando ele fala dos filhos ilegítimos, essa palavra aqui, eu não sei a pronúncia correta no hebraico, mas a palavra é manzer ou manzer. Eu não sei a pronúncia porque eu não sei o hebraico. E essa palavra, ela não é apenas aplicada, ela não é aplicada para filhos fora do casamento. Não é apenas isso, como algumas traduções colocam, filhos bastardos. Essa palavra é aplicada para filhos que era fruto de incesto, ou seja, relações sexuais entre famílias, ou então o adultério, Então não era apenas filhos que eram gerados fora de um casamento. Por exemplo, um casal que não tinham se casado, por exemplo, Então, fala de filhos gerados de uma forma ilegítima, de uma forma não abençoada pela lei judaica. Então, os homens de membros castrados, os homens castrados, não poderiam fazer parte do povo de Deus. Os filhos ilegítimos não poderiam, e nem os amonitas e os moabitas. Daqui a pouquinho eu falo um pouquinho dos amonitas e dos moabitas. Quantos entenderam aí, já gravaram no coração os 3 grupos de pessoas que não poderiam entrar, não poderiam ser contados como povo de Deus, não poderiam entrar no que algumas traduções colocam como Assembleia Santa do Senhor, Agora, irmãos, o que significa não fazer parte do povo do Senhor? Tem um versículo, já no Novo Testamento, que é tão impactante
quanto o versículo de Deuteronômio que nós lemos. Quando Jesus diz assim, quando Jesus está, na verdade, narrando uma história, e um grupo de pessoas ficaram de fora da vida eterna, né? Então, eles dizem assim, comemos e bebemos contigo, Jesus, não é? E ensinaste em nossas ruas, mas ele responderá, não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Então, esse versículo aqui, irmãos, esses dois versículos aqui, falam de uma seleção. Nós não estamos falando de salvação. Eu quero deixar bem claro que esses três grupos de pessoas que nós vamos ministrar não estão sendo excluídos da salvação, não é? Mas esses três grupos de pessoas podem estar de forma enganosa pensando que terão direitos quando na verdade eles não terão. Assim como está escrito no livro de Lucas. E esses aqui disseram, mas nós comemos juntos com Jesus. Mas nós bebemos junto com eles. Mas ele pregou nas nossas ruas. E a voz do Senhor era, afasta-te, porque não te conheço. Então, o que eu quero hoje trazer, irmãos, a palavra que eu quero trazer hoje, é uma palavra para despertar você para algumas coisas. Não é? Porque você pode estar se relacionando tanto com o povo crente, né? Tanto com os cristãos, mas você pode estar se esquecendo de se relacionar de fato com Jesus. Então ontem a gente estava tendo uma comunhão muito legal, que estava tendo lá na casa do Francisco, e eu vi assim entrosamento, aquela comunhão, até falei sobre isso lá também, e estava comentando com a minha esposa, o quão importante é que esses eventos, esse tempo de comunhão aconteça, mas que não se esqueçam de nesse tempo de comunhão também ter o invocar do nome de Jesus, da presença de Deus ali. Estão entendendo? Por quê, pastor? Porque senão pode ser que a gente fique tão envolvido com os irmãos, está tão bom, mas nós podemos sofrer um impacto quando nos apercebermos que estamos sendo excluídos de algumas coisas que Deus tinha para nós, mas não nos comportamos como tal e perdemos isso. Vocês estão me entendendo, irmãos? Não estou falando de perder salvação. Não. Eu estou dizendo que algumas coisas podem ser perdidas se nós nos comportarmos como um homem castrado, como um filho ilegítimo ou como os amonitas e os moabitas. Entenderam isso? Eu não quero que você perca nada disso, não é? Então, o que significa fazer parte do povo do Senhor? Bem, esses três grupos de pessoas não poderiam, pelo menos três coisas importantes que esses três grupos de pessoas não poderiam fazer em Israel. Primeiro, eles não poderiam ser contados no exército, ok? Nenhum homem castrado poderia ser contado para o exército. Nenhum amonita, nenhum moabita poderia ser contado para o exército, ok? E nenhum filho legítimo, ele não poderia sair à guerra. E espiritualmente isso tem um valor. Sair à guerra hoje, num contexto de igreja, é a intercessão, é a oração, não é? Então, esse povo não poderia fazer parte do povo do Senhor. Ou seja, eles não poderiam ir à guerra, eles não poderiam ser contados entre aqueles que intercedem, não é? E a Bíblia diz em Timóteo que o desejo de Deus é que nós saiamos à guerra. Olha o que está escrito lá: quero que em todos os lugares, em quantos lugares, irmãos? Em todos os lugares, os homens orem, homens dedicados a Deus, não é? E que ao orarem, eles levantem as mãos sem ódio e sem briga. Então vocês estão conseguindo me entender? O desejo de Deus é que todos os homens, fala de mim e de você, né?
todos nós possamos ser dedicados a Ele e em todos os lugares possamos ser intercessores, levantando sempre as nossas mãos. O que aconteceu? Se fosse de uma vez só, poderia ser até a volta de Jesus assim, né? Tá. Então olha só, este é o desejo de Deus. Qual que é o desejo de Deus? Que eu e você, em todos os lugares. Isso significa o quê? No seu trabalho, você é um intercessor? Sim ou não? Sim ou não? Na tua família, você é um intercessor? Sim ou não? Sim. Todos os homens e em todos os lugares, levante mãos santas para interceder. Só que essas 3 categorias de pessoas, nos valores simbólicos que eu quero compartilhar daqui a pouquinho, não pode ser um intercessor. Quem não pode ser um intercessor? Nem um homem castrado, nem um filho ilegítimo e nem os amonitas e os moabitas. Você vai entender. Por enquanto eu quero que você entenda do que eles não poderiam participar, não é? E o que isso significa. Outra coisa que eles não poderiam sacrificar ao Senhor. E este sacrifício é adoração. Então, nem um homem castrado, me ajude, nem os filhos ilegítimos, nem os amonitas ou moabitas poderiam oferecer um sacrifício ao Senhor. Né? Acho que vale até um pequeno parêntese. Por exemplo, Ruth era moabita, mas ela se converteu ao Senhor. Então essas categorias de pessoas aqui têm um valor simbólico, que se você se converter, você deixa de sair, você deixa de participar deste grupo e se torna apto a participar do povo de Deus, não é? Que significa sair à guerra, que significa adorar ao Senhor. E a Bíblia fala em João 4:23 também do desejo de Deus, que diz assim: mas virá o tempo, acho que a referência ficou errada ali, né? Mas virá o tempo, sim, a referência ficou errada. João 4:23, mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Vocês conhecem o texto, mas eu queria focar apenas nesse desejo de Deus. Então, em Timóteo você conhece que o desejo de Deus é que nós saiamos à guerra, não é? O desejo de Deus é que nós possamos ser contados no meio do exército, como homens e mulheres de guerra. Agora, em João 4:23, a gente está entendendo que o desejo de Deus é que nós sejamos esses adoradores. Ele quer essas pessoas que adoram. Mas esses 3 grupos de pessoas não poderiam fazer isso no tempo do Antigo Testamento, né? na lei de Moisés. E a última coisa que eles não poderiam fazer, eu acho que eles devem ter invertido ali a referência. Deixa eu ver se agora ficou certa essa. Isso. A terceira coisa que eles não poderiam ser é exercer liderança. Eles não poderiam ser líderes. Não é? Como diz a palavra: tomai-vos homens sábios, inteligentes e experimentados entre as vossas tribos, para que os ponha por vossos cabeças, vossos líderes. Então, vamos entender essa introdução aqui, para ficar definido e a gente partir para outra parte da palavra. Olha só, nós estamos falando de 3 grupos de pessoas que foram tirados, que tiraram deles, que a lei de Moisés tira deles alguns privilégios. Homens castrados, filhos ilegítimos e os amonitas e os moabitas. Que privilégio eram estes que eles foram excluídos? O privilégio de fazer parte do povo de Deus. Então, não fazendo parte dessa Assembleia Santa, eles não poderiam sair à guerra, ou seja, não poderiam ser usados nessa intercessão poderosa. Eles não poderiam ser adoradores, porque não poderiam oferecer sacrifícios, não é, no templo. E eles não poderiam ser chefes. É interessante esse texto, porque Moisés diz: escolha homens sábios. Quantos querem sabedoria aí? Escolha homens inteligentes. Quantos querem inteligência aí? Mas escolham homens experimentados. É essa parte que muitos líderes são reprovados. Deixa eu só abrir um parêntese nisso. Porque nós queremos a sabedoria, nós queremos a inteligência, só que a experiência
irmãos, é a parte dolorida do processo de formação de líder. Paulo diz que ele era provado, ele passava por sofrimento, para que, passando pelo sofrimento, ele conseguisse consolar os que sofriam. Vocês entendem isso? Então, pastor, eu quero ser um líder. Ok, o que é que você precisa? Só baseado nesse texto. Você precisa de várias coisas, mas baseado nesse texto. Você precisa de sabedoria, inteligência, mas você precisa de experiência. Sabe aquele discípulo difícil que Deus colocou aí no teu caminho? Experiência. Sabe aquelas lutas ali com família e tal? Deus está te experimentando. Estão entendendo isso, irmãos? Sabe aquelas crises financeiras que você teve que administrar e sair dela? Experiência. Sabedoria, inteligência e experiência para ser um bom líder. Então, esses grupos, fechando parênteses aqui, esses 3 tipos de pessoas não poderiam ser contados entre os que intercedem, entre os que adoram e entre os que lideram. Não poderiam ser contados onde, irmãos? Entre os que intercedem, entre os que adoram e entre os que lideram. Percebe que nós estamos falando de ficar de fora de coisas importantíssimas no contexto de igreja? Percebe isso? Estão de fora da guerra, da oração, da intercessão. Não estão aptos para intercederem. Não estão aptos para adoração. E não estão aptos para exercerem liderança. E se eu não estou apto para exercer liderança, quem que é o líder? O líder é alguém que representa algo. Ou seja, eu represento a fé cristã. Então eu sou um líder. Então, estes irmãos, estas pessoas, foram excluídas de coisas muito sérias. Agora, bem rapidamente aqui, para a gente concluir. O que significa, qual que é o significado espiritual para esses 3 grupos de pessoas? Primeiro, um homem castrado era aquele que não podia frutificar, ele não podia engravidar ninguém. Né? Esse homem castrado, ou ele tinha os seus testículos quebrados, ou o seu pênis cortado. Algum homem recebe esse negócio aí? Está amarrado, né? Então, mas o que significa isso? Ele não conseguiria reproduzir-se em ninguém. Ele não conseguiria transmitir vida para ninguém. Olha que coisa séria. E Paulo diz assim, olha tanto que é importante esse processo de transmissão de vida. Paulo diz para o seu filho Timóteo: e o que de mim, Timóteo, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que não são castrados, que sejam idôneos, ou seja, que sejam capazes, não é? Para também ensinarem os outros. Então, qual que é o processo natural e saudável do cristão? Daquele que é um intercessor, um adorador, e daquele que se envolve na liderança. Ele deve ser alguém que se reproduz em outro. Quem entendeu isso, irmãos? Então, escuta, se você deixou de reproduzir, meu Deus, você pode estar sendo contado como um homem castrado. Irmãos, as mulheres também entram na mesma categoria, tá? Entende isso? Quanto isso é sério? Nós não podemos parar de reproduzir, de agregar valor nas pessoas que estão ao nosso redor. Escuta, tem alguém, olha aqui, tem alguém no seu vínculo de amizade, no meio evangélico, no meio gospel, pode ser pessoas que talvez você nem conheça pessoalmente, mas tem alguém que você, quando você ouve, ele te agrega valor. Ele faz a palavra que ele ministra, aquilo que ele diz, a maneira como ele ora, a maneira como ele prega, faz o seu coração arder.
Existe algum irmão em Cristo que você gosta de conversar com ele porque você se sente confortado, animado? Tem alguém, talvez até aqui na igreja, que você gosta tanto de ouvir, de estar junto, porque ele te conforta, ele te encoraja, ele te anima? Alguém tem alguma pessoa assim perto de você, do seu convívio? Alguém tem? Alguém tem? Esta pessoa está transmitindo vida para você. Ele não é um homem castrado. Entende isso? Então, quando as pessoas andarem com você, e se você está fazendo com que elas riem, e riem de verdade, uma alegria é gerada no coração dela, glória a Deus, tem vida saindo de você. Se tem vida saindo de você, então você não é estéril, então você não está castrado. Se quando andam com você, essas pessoas são confrontadas a serem mais santas, glória a Deus, você tem vida fluindo de você, né? Agora, por que, irmãos, que muitos crentes têm esse problema de esterilidade, de não ter vida? É simples, é muito simples. Olha o que o salmista diz, Salmos 73, versículo 16 e 17. Olha o que ele diz: quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi. Vocês conseguiram entender esse versículo? Não? Olha o que o salmista está dizendo. Bem, esse versículo está sendo usado para responder uma pergunta: por que muitos crentes, a gente caminha com eles, mas não agrega nada? Não tem vida fluindo dele para mim, não tem exortação, não tem edificação, não tem consolo. Por quê? Porque isso é fruto de uma comunhão que ele tem em Deus. Então o que Davi está dizendo? Olha, Senhor, tentei compreender muitas coisas, mas não entendi nada. Até que, olha lá, entrei no santuário de Deus, então compreendi. Então, quando alguém chega e diz assim: pastor, não estou entendendo, o que está acontecendo comigo? Por que está isso? Aí chega alguém que saiu do santuário, e quando você sai do santuário, você sai cheio de quê? De entendimento, de compreensão. E aí você está ali, saiu do santuário, cheio de compreensão, e a pessoa está ali sem entendimento nenhum, e quando ela conversa com você, o que flui de você? Compreensão, entendimento. Porque você adquiriu essa vida, porque o entendimento é vida, lá no santuário. Então, quando ela conversa contigo, o que ela tem? Ela tem entendimento. Quem recebe isso, irmãos? Então, por que muitos crentes estão como esse homem castrado? Porque se esqueceram de frequentar o santuário de Deus. Pastor, eu não entendi, o que é o santuário? É o teu quarto de oração, é o teu lugar de guerra, é o teu lugar de falar com Deus. Quem está entendendo aí, irmãos? Então, esse versículo é chave, é o depoimento de um rei, é o depoimento de um homem que conhece a Deus, e ele está dizendo: eu tentei entender, mas vi que tudo era muito difícil, mas quando eu entrei no santuário, as coisas foram sendo desvendadas diante dos meus olhos. Aquilo que era difícil demais, agora é fácil. E eu tenho a compreensão em mim. E se eu tenho a compreensão em mim, eu posso ensinar. E se eu posso ensinar, eu sou frutífero. Eu não sou um homem castrado. Glória a Deus. Quem recebe isso aí? Segundo grupo de pessoas são os filhos ilegítimos. Apagou aqui, eu não sei. Consigo? Pode... aconteceu um blackout aí, um problema. Então, acompanha comigo aqui. Segunda categoria de pessoas são os filhos ilegítimos. E aqui eu queria falar da legitimidade da sua filiação com Deus e algo também muito interessante, da legitimidade da sua filiação com a igreja. Tá? Então, bem rápido para você compreender. Bem rápido, mas mesmo assim você vai conseguir compreender. Quando nós falamos de ser filhos ilegítimos, a gente entra num problema muito sério. Primeiro eu quero falar sobre filiação com igreja. Quantas pessoas aqui
receberam Jesus em outras igrejas, eram membros de outras igrejas, mas hoje estão congregando conosco. Congregam aqui, olha só, olha só. Muitas pessoas frequentaram e vieram para cá. Então escuta, geralmente, o que acontece? Você nasceu numa igreja e você está cheio de hábitos, de costumes daquela igreja, ou não é? Quando você chega aqui, você passa por um processo que é um enxerto. É ou não é? Quem veio de fora e entrou aqui sabe que é assim. Alguns irmãos são rapidamente adaptados, apaixonam, gostam da igreja e se envolvem e se tornam filhos legítimos. Filhos legítimos. Trazem de fora experiências, mas não tem problema. Elas aplicam as experiências dela aqui na igreja e criam vínculos tão fortes, irmãos, que se tornam filhos legítimos. Eu até separei algumas coisas aqui, eu acho que vale a pena mencionar. Então, nós já tivemos aqui alguns problemas. Teve um irmão aqui na igreja com muita capacidade. Ele tinha muita capacidade, ele tem muita capacidade. E ele começou um trabalho aqui de teatro, né? Os irmãos lembram dele aí. E ele tinha muita capacidade, né? Quem trabalhou com ele sabe. Mas eu lembro do dia que ele sentou comigo e disse assim: pastor, eu não dou conta. Não consigo. As pessoas não têm compromisso assim, assim, assado. Lá na minha outra igreja era diferente. Porque as pessoas me ouviam. Aqui as pessoas não estão me atendendo. Eu falo uma coisa e elas não fazem direito e tal. Pastor, eu não quero mais, eu estou indo embora e tal. Qual que era o problema? Ele era um bom líder, ele tinha muito talento, mas ele não conseguiu se tornar um filho legítimo desta casa. Qual que é a diferença? Aí nós tivemos alguns outros irmãos. Aí veio o que a gente carinhosamente, né? A gente chama carinhosamente de Catinha, né? A Kátia e o Laudione, né? Ambos vieram de outras igrejas e vieram filiados, né? Filhos de verdade. Porque, irmãos, filho de verdade come arroz com farinha, mas não sai da casa do pai. Aleluia! É ou não é, irmãos? Ó, quando a gente era menino, nós ficávamos muito na casa de tios, né? E a gente tinha alguns tios assim, um pouquinho melhor, né? Do que a gente. E eu me lembro dos cafés da manhã das casas dos tios. Jesus, o que era aquilo? Aveia, mel, queijo, não sei o que, né? Lá em casa era assim, pega o pão no saco. Uai, normal, não é? Pega o pãozinho no saco. Mamãe, pode comer mais um pão? Espera seu pai acordar, menino, para ver se ele vai comer, senão você pode comer o dele. Aí eu ficava esperando meu pai acordar. O dia que meu pai bebia, eu me desiludia do pão, porque eu sabia que ele ia fazer um pão com carne e tal, então ele ia comer o pão. Mas o dia que ele não bebia, eu ficava esperando ele. Vai comer o pão? Não, pai, não. Eu pegava o pão para comer o pão, né? Mas escuta, irmãos, escuta. Eu não trocava a mesa da minha casa pela casa dos tios. Quando eu chegava em casa, uau, era a minha casa. Eu era filho, eu sou filho. Vocês estão entendendo isso? Né? Então, quando a Catinha e o Laudione assumiram o teatro, comeram arroz com farinha, né? Muita dificuldade. Mas eu nunca vi eles falando de desistir. Eu sei que às vezes passa algumas crises, mas estão fiéis. Por quê? São filhos legítimos. Filhos ilegítimos nunca podem ser líderes, intercessores e nem adoradores. Por quê? Porque estão reclamando de tudo, insatisfeitos, ingratos por tudo que tem na casa. Estão entendendo, irmãos? Sim ou não? Amém, irmãos? Não é? A Suziane, quando chegou, disse: ai, pastor e tal, ministério de danças e tal. Eu pensei: uai, vai lá. Aí ela está ali, montaram. Surgiu Essência. Perceber, olha, o filho ilegítimo vê o defeito e vai embora. O filho legítimo vê o defeito e diz: pastor, eu posso ser uma resposta para este problema. Quem pode dizer? Quem pode aplaudir a Jesus, irmãos? Filhos legítimos aqui. Então, os filhos ilegítimos também não podem ser esses adoradores, ser esses intercessores e nem ser esses líderes. Por quê? Porque não se identificaram com a família,
Né? Eu enumerei 2 pontos aqui bem rapidinho. Ó. Filhos ilegítimos têm problema com a família. Em Timóteo, está escrito assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família. Escuta, esse versículo não fala só da família. Esse versículo, Paulo está dizendo assim, olha, se alguém, referência, 1 Timóteo 5,8, tá? Então, ó, mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a sua fé e é pior do que o infiel. Agora escuta, esse texto não fala só de família. Esse cuidar dos seus também são dos seus irmãos em Cristo, um ao outro. Então, quem não é filho legítimo não consegue identificar o outro como irmão. Então ofende, briga, fala mal. Mas escuta, o filho legítimo cuida dos seus. Quem está entendendo aí, irmãos? Você tem amigos aí? Não é? O filho legítimo cuida dos seus amigos. O filho legítimo cuida dos seus discípulos. O filho legítimo cuida dos seus pastores. O filho legítimo cuida dos seus líderes de células. O filho legítimo cuida da sua igreja. E aí vai, não é? Então, quem é filho legítimo, cuida. Quem está entendendo, irmãos? Bate no ombro do teu irmão, diga assim, seja mais cuidadoso com os seus. Oh, aleluia! Outro problema que um filho ilegítimo tem é a dificuldade de reconhecer a autoridade. Olha só, irmãos, olha só. Olha o que acontecia em Israel quando um filho não reconhecia a autoridade. Diz assim, Deuteronômio 21, versículo 18 e versículo 21. Diz assim, pode ser que um homem tenha um filho teimoso e rebelde. Olha só, o filho teimoso e rebelde é aquele que não é legítimo, não é? Que não obedece aos pais, nem mesmo depois de ser castigado. O que tinha que fazer? Ele tinha que levar esse filho para uma praça, e a consequência era assim, todos os homens daquela cidade matarão este filho a pedradas, e assim vocês tirarão o mal do meio do povo. Todos saberão do que aconteceu e ficarão com medo. Escuta, esse texto aqui tem um monte de aplicação. Eu quero só mencionar uma delas. O filho desobediente era apedrejado em praça pública para tirar o mal do meio do povo. Então escuta, todo filho ilegítimo, que não reconhece a liderança, que não submete, infelizmente, irmãos, se torna um mal no meio do povo. Vocês estão entendendo isso? Sim ou não? Não compartilha, é um problema. Lá em casa, nós tivemos... hoje eu estou cheio de história lá de casa, né? Aí depois minha mãe fica, meu filho, não era assim, meu filho. Né? Mas tem muita bonança. Minha mãe está dizendo aqui, não é só dificuldade, muita bonança. Aleluia. Conta quantas bênçãos são. Muitas bênçãos aí. Então olha só. E aí, lá em casa a gente já teve algumas pessoas que moraram conosco, mas que não eram nossos. Não eram filhos. Eu lembro até de um caso, que a gente teve um primo, né, que nem está, já faleceu. Ele morou com a gente um tempo. E eu lembro que ele comprava um negócio de colocar no leite, não era, mãe? Não sei se era alguma coisa, né? Eu não sei, era um negócio lá e tal. E aí ele escondia. Porque a gente não podia. Ele morava com a gente, mas a gente não podia. Irmãos, a nossa vontade era de descobrir. E quando a gente descobriu onde estava, a gente batava no leite e tal. Então, o que é o filho legítimo? Ele traz um problema. Por quê? Porque ele não quer compartilhar. Vocês estão entendendo isso? Ele não quer compartilhar. O coração dele é para ele. É para ele. Porque ele não entende que está em casa. Olha para o seu irmão. Olha para quem está ao seu redor. Diga assim, eu estou em casa. Não, fala casa, bem casa. Assim, bem, eu estou em casa. Amém, irmãos? Então, escuta. Deus te deu uma palavra, não esconda, compartilhe. Deus te deu uma ideia, não esconda, compartilhe.
né? Nossa, essa ideia é tão boa, mas você não consegue desenvolvê-la. Entregue essa ideia para o seu líder. Deixa o seu líder desenvolver a ideia que você teve. Compartilha. Você está em casa. Isso faz quem é um filho legítimo. Amém? Agora, tem um outro problema. Tem um outro problema muito sério aqui. E eu já termino esse ponto da legitimidade do filho. São aqueles que são filhos do diabo ainda. Bem, o meu point caiu, pilha... Ixi, não sei nem para onde foi. Então, se alguém puder me ajudar para passar lá, vai ser bom. Então, olha só. Filhos, escuta aqui. Isso é muito, 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 muito sério. Filhos que estão na igreja, mas que ainda são filhos do diabo. Meu Deus. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 10. Leia comigo. Está lá. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: quem não faz o que é correto, ou não ama o seu irmão, não é filho de Deus. Então, obrigado, meu querido. Você é uma bênção. Deus te abençoe. Glória a Deus. Então, vocês viram aí que João está dizendo assim, a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo? Vocês viram aí? E ele está dizendo que a diferença é naquilo que a gente faz e naquilo que a gente ama. Porque 1 João 2,15 vai falar sobre o amor do mundo também. Então, presta atenção, gente. Escuta. Nós temos muita gente no nosso meio, glória a Deus. Mas a gente tem que entender que nem todas já têm. Isso é muito, muito sério. Nem todas já têm o Senhor como Pai. Quando eu era menino, quando eu era adolescente, nós ouvimos uma pregação que nunca saiu da minha mente, sobre namoro. E o pastor disse assim, cadê os adolescentes? 15, 16, 14 anos, levanta a mãozinha aí. Pega essa para vocês. Ele disse assim, nunca namore um novo convertido. Aí eu fiquei pensando, tantas novas convertidas bonitas. Eu namorei uma nova convertida, né? Minha esposa, quando me conheceu, ela se apaixonou, mas não largou mais do meu pé. E aí, ele disse, mas por que a gente não pode namorar novos convertidos? Porque ele disse assim, porque você corre o risco de ter o diabo como sogro. O que significa isso? Não, a palavra é boa dele, um pastor, um homem de Deus. Por quê? Porque aquela pessoa pode ter entrado na igreja, mas o seu coração ainda pode estar totalmente tomado pelo mundo, entende isso? Entrar na igreja não significa que nasceu de novo, não é? Então, por que eu estou dizendo isso aqui? Porque escuta, ontem mesmo alguém falou comigo sobre as chamas no coração dele que tinha ido embora. E eu fico pensando o quanto é fácil alguém muito cheio de Deus perder a graça, abandonar a verdade e se encher das coisas do mundo. Se enche da vaidade, se enche do amor pelo dinheiro, se enche da inveja, se enche de tantas coisas que, escuta, de acordo com o texto, se o amor do mundo está em nós, então, irmãos, nós não amamos o Pai. Vocês estão conseguindo compreender? Sim ou não? Então, estes que amam o mundo têm um problema de filiação. Nunca vão ser intercessores, nunca vão ser adoradores e nunca poderão ser cabeça no meio de Israel. Por quê? Porque o Senhor não é o vosso Pai. Vocês estão entendendo? Está apoiados no dinheiro, e estão apoiados em tantas outras coisas, mas não está apoiado no Senhor. Então, é muito importante, de vez em quando, nós avaliarmos a nossa fé. Sabia disso? É muito importante que de vez em quando a gente pare um pouquinho e a gente reflita se os nossos valores não estão sendo afetados pelo mundo. Quem está me entendendo aí, irmãos?
Amém? Não deixe os seus valores ser afetados pelo mundo. E, por último, falamos de homens castrados, de filhos ilegítimos, e agora de amonitas e moabitas. Esse povo aqui tinha um problema muito simples. Quem eram os amonitas e os moabitas? E por que eles foram excluídos do povo de Deus? Vamos ver a razão? Olha lá a razão. Nenhum amonita ou moabita ou qualquer dos seus descendentes, até a 10ª geração, poderá entrar na Assembleia do Senhor, pois eles não vieram encontrar-se com vocês com pão e água no caminho, quando vocês saíram do Egito. Peraí. Vou terminar com essa palavra, olha aqui. Os amonitas e os moabitas não poderiam ser contados no povo do Senhor, porque eles não levaram pão e nem água para quem? Para Israel, quando Israel estava saindo do Egito. Beleza. Quem eram os amonitas e os moabitas? Filhos de quem? Filhos de Ló. Porque eram filhos das filhas de Ló, mas quem era o pai era o próprio Ló. E quem era Ló? Ló foi o rapaz a quem Abraão deu o direito de escolher as melhores terras do Jordão. Foi o rapaz, foi o homem a quem Abraão, com seus 318 homens, buscou de um cativeiro junto com seus bens. Foi alguém por quem Abraão intercedeu e Deus o livrou da destruição em Sodoma e Gomorra. Entenderam isso? Então, peraí, Abraão fez essas 3 grandes coisas para Ló. Tudo que Ló tinha, devia a quem? Devia a Abraão. Agora, os filhos de Abraão, que eram os israelitas, estavam saindo do Egito, e os filhos de Ló, irmãos, os amonitas e os moabitas deveriam ser gratos. Vocês entenderam isso? Peraí, os filhos de Abraão, que abençoou o nosso pai Ló por tantas vezes, estão saindo, vamos e lhes sirvamos com pão e água. Mas a Bíblia diz que eles não levaram nem pão e nem água. Sabe o que significa isso? Ingratidão. Os amonitas e os moabitas não serviram os filhos de Abraão com seus bens,